Beetlejuice, Beetlejuice, bem-vindos! Oi, seja bem-vindo ao Hati Sound. Eu sou Bela Hati e hoje vamos falar sobre como Beetlejuice mudou a história do teatro musical. Para tudo, antes da gente conversar sobre Beetlejuice e toda a sua importância na história, o musical saiu legendado aqui, o link está na descrição, então vai conferir se você quiser, dá uma olhadinha nesse musical, vem entendendo tudo bonitinho e me conta o que você achou. Bom, Beetlejuice é um musical baseado em um filme que leva o mesmo nome de 1988 e que, assim, quando foi lançado, já fez muito sucesso. Só pra gente ter uma noção, o filme tinha um orçamento de 15 milhões de dólares e ele arrecadou uma receita de 74 milhões de dólares, ou seja, um grande sucesso que marcou a vida de muitas pessoas. E pra gente poder discutir um pouquinho sobre o musical de Beetlejuice, a gente tem que ter alguns pontos em mente. O primeiro deles é que Beetlejuice é uma coisa que já existia, e adaptar uma coisa que já existe sempre é uma questão um pouco complicada. Afinal, isso já tem fãs, já é conhecido, então ou as pessoas vão gostar, ou as pessoas vão odiar e muito. O segundo ponto é que Beetlejuice foi dirigido por Tim Burton, o filme. E trazer um mundo sombrio de Tim Burton para os palcos é uma questão complicada, tanto pelo ponto de vista artístico, visual, quanto pelo comercial. E o nosso terceiro ponto tem a ver com essa parte comercial. Se a gente generalizar assim, né, o público da Broadway, a gente vai ter, assim, no total, pessoas mais conservadoras, mais velhas, com mais dinheiro. E Beetlejuice não é bem o espetáculo esperado por essas pessoas. Então, na questão comercial, a gente também tem que ter em mente quem é o público foco, o público-alvo da Broadway. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo para entender toda essa questão de Beetlejuice. A Warner Bros. Theatre Venture tinha acabado de se decepcionar com mais um musical deles, que no caso era um musical baseado em A Fantástica Fábrica de Chocolate. E eles estavam apostando tudo que eles tinham em Beetlejuice. E para essas companhias que possuem direitos autorais de filmes tão grandes e tão famosos, é muito importante que eles renovem sempre esses filmes e esses nomes, não só pelo dinheiro, por exemplo, arrecadado no musical, mas também e principalmente pelo merchandise, ou seja, pelas camisetas, bonecos, canecas e tudo que você pode imaginar que Beetlejuice arrecadaria pegando toda essa nova geração, né? Porque as pessoas que cresceram com Beetlejuice eram lá pessoas que nasceram, vamos supor, nos anos 60, nos anos 70, e agora toda uma geração conheceria e cresceria com Beetlejuice. E com isso, um time de peso, premiado, desde o diretor Alex até os figurinistas, pessoas do cenário, foram selecionados e trazidos para esse projeto na esperança de que essa seria, assim, a nova explosão da Broadway. Essa seria o Rei Leão da Warner Bros. E então chegamos em outubro de 2018, quando Beetlejuice foi apresentado em Washington, D.C., como um teste, vamos dizer assim. Só que as críticas recebidas foram bem mistas e muita coisa foi criticada. Inclusive, o time criativo do musical tinha cerca de 600 anotações sobre o que eles queriam mudar. Diversas coisas aconteceram até que chegamos em 2019, quando Beetlejuice foi para Broadway. Então, Beetlejuice The Musical chegou na Broadway. Foi apresentado e recebeu muitas críticas. Muitas mesmo. E também foram bem misturadas. Só que algumas críticas negativas foram mais pesadas do que as positivas, no sentido de influência mesmo. Grandes veículos jornalísticos, como por exemplo The New York Times, acabaram criticando Beetlejuice de uma perspectiva bem negativa, e isso acabou impactando muito o musical. Inclusive, por 2 semanas, o musical não conseguiu atingir o que ele deveria atingir de dinheiro, de receita, e isso mudou bastante a história, o desfecho de Beetlejuice. Mas calma, vamos voltar para o que a gente estava falando. Quando a gente pensa nessas críticas que realmente abalaram o musical, e a gente vê de onde elas vieram, qual a fonte dessa crítica,
a gente começa a entender também o porquê que elas existiram. Afinal, quando você pega meios de comunicação tão conservadores, que pessoas que não são o público de Beetlejuice escreve, é meio difícil você esperar que a crítica vai ser super positiva. Afinal, essas pessoas que estavam escrevendo, elas eram o público da Broadway, mas não necessariamente elas eram o público de Beetlejuice. Afinal, ele é um musical totalmente controverso, totalmente diferente do que a gente vê por aí, encontra por aí há anos na Broadway. Então é claro que essas críticas acabaram sendo mais negativas do que positivas e acabaram impactando muito o musical. E Beetlejuice tinha sim um problema. Calma. O problema de Beetlejuice era sua incapacidade de alcançar o seu público, já que a Broadway é tão restrita, no sentido de ingressos muito caros, até o marketing voltado para um tipo de pessoa, um tipo de público, e nada disso era o público de Beetlejuice, então ele não conseguia alcançar essas pessoas. Porém, estamos em novos tempos, né? Uma nova era, e principalmente com a internet, as coisas mudaram e mudaram muito. Acho que você já deve ter ouvido falar de um pequeno aplicativo aí chamado TikTok. E ele é bem responsável por praticamente ter salvado Beetlejuice e dado uma reputação a ele. O elenco de Beetlejuice começou a postar vídeos relacionados ao musical no aplicativo e eles viralizaram e começaram a chamar muita atenção para o musical de Beetlejuice. E as músicas que estavam sendo tão criticadas começaram a estourar no mundo inteiro. E milhares de jovens começaram a se identificar com a Lídia, que não era aquele papel tão clássico, né, e doce da Broadway. E a popularidade de Beetlejuice foi pro espaço, gente. Decolou assim mesmo, começou a fazer várias performances em programas da televisão mesmo americana. E ele acabou fazendo uma performance no Tony, no 73ª edição. E essa performance foi meio que... ela literalmente introduziu Beetlejuice pro mundo. Foi como se ela tivesse apresentado, tipo, olha tudo isso que vocês estão perdendo. E, inclusive, nessa noite, né, nesse Tony, Beetlejuice foi indicado a 8 Tonys. Não levou nenhum, mas é porque foi uma época de... Hadestown, se é que vocês me entendem. E foi assim que Beetlejuice quebrou tudo e trouxe um público totalmente novo pra Broadway. Inclusive, a gente pode analisar isso vendo que eles, depois de toda essa explosão nas redes sociais, abaixaram o valor do ingresso. Custava na época cerca de $69 para você conseguir assistir Beetlejuice. O que é um preço ok para se pagar, principalmente se você é muito novo, se você ainda não trabalha, se você é menor de idade, se você é esse público que não era o público foco da Broadway, que pode pagar $300, $400 no ingresso. Então, quando a gente começa a analisar isso, é muito interessante e muito importante a gente reconhecer a importância de Beetlejuice. E Beetlejuice fez exatamente o que a gente precisa fazer, que é trazer essas novas gerações, trazer esse novo público para Broadway, para o teatro musical, para a gente conseguir manter essa arte viva. Afinal, a gente tem que, né, ir evoluindo e trazendo mais gente, porque sem público o teatro musical morre. E quando tudo estava indo muito bem, as coisas começaram a colapsar. Graças àquelas 2 semanas que o musical não conseguiu trazer a renda necessária, o mundo de Beetlejuice começou a sofrer muito. E eu posso fazer um vídeo contando exatamente toda essa história se você quiser, então me avisa. Mas é isso, basicamente é com esse foco de trazer um público totalmente novo, de revolucionar nas redes sociais e abrir os olhos de muita gente pro teatro musical, que Beetlejuice fez ali um marco na história do teatro musical. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e me avisa que tipo de conteúdo que você quer ver aqui no canal, sendo de músicas e musicais. A gente faz, não tem problema algum, vou ficar muito feliz. E, como sempre, eu deixo na descrição links de ONGs, instituições muito importantes com pautas maravilhosas. Então, se você tiver um tempinho, dê uma olhadinha, manda pra quem você quiser. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!